Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo 5, vamos ler o capítulo 5 e entrarmos no 6. Passamos a leitura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até as mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui, irmãos. Amém. O apóstolo Paulo entra num assunto com a igreja que estava ali na Galácia, sobre a liberdade cristã. Uma liberdade que nós conquistamos por intermédio de Jesus Cristo. Quando o Senhor nos libertou por meio da cruz, nós ficamos livres de julgos. Nós ficamos livres e cremos, em Cristo. Ficamos livres da condenação, que era trazida pela lei. Então, a lei existia muitas regras boas, para moldar o caráter do homem, moldar a ética do homem, para que ele pudesse ser parecido com Deus. Haja vista que havia perdido isto lá no Éden. Mas isso trazia um peso. Todas as vezes que alguém pecava, que transgredia a lei, que transgredia o que estava escrito, vinha sobre ele o peso da condenação. Porque a mesma lei que dizia o que era certo e o que era errado, ela também dizia o que deveria ser feito com o que tinha transgredido. E a lei dava, inclusive, abertura para se tirar a vida. A lei dava abertura para apedrejar. Quando Jesus intervém na causa daquela mulher prostituta, ele intervém, mas ele não abomina a lei, ele não desfaz da lei, mas ele diz para aqueles que queriam praticar a lei naquela mulher, que o que tivesse o primeiro pecado, a apedrejasse. Ninguém tinha. Foi dado uma ordem. O Senhor não falou, não apedreje. Não, o Senhor falou, apedreje. Cumpra a lei. Mas para cumprir a lei, você não pode ter pecado. Porque se você tiver pecado e querer cumprir a lei, você é um hipócrita. E esse jugo, irmãos, era um peso nas costas dos homens. O que faremos se não tem para onde fugir? Por isso o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo veio para que o nosso pecado, a consequência do nosso pecado, a morte que nós merecíamos, pudesse ser em Cristo estabelecida, pudesse ser em Cristo colocado todo o peso. Mas esta igreja, queridos, lá na Galácia, estava querendo praticar a lei. E Paulo foi firme com eles, ao dizer: se praticar uma lei, é porque
você não está crendo na graça do Filho de Deus. Quando coloco a lei como um interesse, como o meu percurso, então eu estou dizendo: eu sou homem, eu tenho um caráter, eu tenho uma ética, e eu consigo por mim mesmo ser santo, ser justo, ser ético. Eu, como homem, consigo operar e não dependo de Cristo. Porque o fato é, irmãos, que se os homens conseguissem cumprir toda a lei, tinha que ser toda a lei. Se errasse um, já estaria fora. Se o homem conseguisse cumprir a lei na sua totalidade, ele não seria condenado. Não seria condenado. O problema era que ele não conseguia. Às vezes ele ia bem em uma parte, mas caía em outra. Às vezes ele não roubava. Às vezes ele não adulterava fisicamente. Às vezes ele não desrespeitava o pai e a mãe. Mas ele desejava algo que era do próximo. Ele mentia. E o fato de mentir é pecado, ele caía naquilo. Se eu caio num pecado, já não tenho mais em mim nenhuma razão de colocar-me como justo diante de Deus. A partir do momento que eu peco, eu perco a razão. Mas Cristo veio para que a imensidão dos nossos pecados pudessem ser cobertos diante de Deus. Aquilo que nós por nós mesmos não conseguimos frear, aquilo que nós por nós mesmos não conseguimos esconder, Cristo veio para colocar um pano por cima, o seu sangue nos cobrir e falar: este é meu, eu paguei, o que ele devia, eu paguei. Tem um ditado no mundo que diz: quando eu pago, irmão, eu estou pagando. Se eu estou pagando, eu tenho todo o merecimento de falar o que eu quero, de fazer o que eu quero. Se Cristo pagou pelos nossos pecados, Ele tem total de liberdade de dizer que nós estamos livres do jugo da morte e do pecado. Ele tem esta condição, Ele pode. Ele pagou. Agora, se querermos abandonar isto, se queremos ter em nós razão e condição para cumprir a lei por inteiro, então o apóstolo Paulo diz aqui: caímos da graça. Esse é o significado do cair da graça. Abandonar aquilo a que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos entregou Jesus Cristo para sermos justificados, por que iremos percorrer por um outro caminho? Se negarmos o caminho de Cristo, que é o amor, que é o seu sangue derramado na cruz, e queremos ter em nós justificativas como homens, então estamos caindo da graça do Filho de Deus.
enquanto reconhecermos que somos pecadores e é Cristo quem nos dá a vida, é Cristo que perdoa os nossos pecados, enquanto compreendermos isso, enquanto mantivermos aos pés da cruz, estamos na graça. Agora, quando deixarmos sermos persuadidos e a nossa mente achar que podemos ser justos e não recorrermos mais à cruz de Cristo, irmãos, então deixaremos a graça. E quão pesado será o julgamento daquele que não estiver na graça. E esses cristãos vinham correndo bem, o apóstolo Paulo diz. Vinham numa toada. Mas começaram a ouvir vozes estranhas. E retornar para o caminho que conheciam, para o caminho da justificação própria. Agora o apóstolo Paulo diz para eles: vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Vocês estão querendo circuncidar? Isso é um jugo da lei. Vocês foram chamados para uma liberdade em Cristo. Mas esta liberdade que foi dada a todo aquele que crê, a todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Isso é profundo, irmãos. Porque existe a balança e existem os dois extremos. Aquele que compreende que é um pecador e necessita de Cristo, necessita do sacrifício do Senhor para que ele possa ser perdoado diante de Deus. Mas existe aqueles que usurpam da liberdade que Cristo dá para poder praticar deliberadamente aquilo que a carne quer. A carne não quer salvação. A carne não quer o amor. A carne não quer a paz. A carne não quer Jesus Cristo. A carne quer o mundo. A carne quer a largueza. Mas não fomos libertos por Cristo para praticar tais coisas. A liberdade que Cristo nos deu, ela é devida e deve ser estabelecida no nosso meio, por meio do amor, amando ao próximo como a nós mesmos, e jamais ficarmos mordendo e devorando uns aos outros, dizia o apóstolo Paulo, tendo por cuidado para que não sejamos mutuamente destruídos. O apóstolo Paulo ele vai trazer nessa carta
a manifestação da carne e a manifestação do Espírito. Porque ele diz claro aqui que existe uma guerra. Existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Quando ele diz que existe uma guerra contra a carne e o Espírito, irmãos, nós precisamos compreender que enquanto nós estivermos nesta vida, enquanto nós estivermos aqui lutando, nós estaremos numa guerra do Espírito de Deus contra a carne. A carne do nosso irmão? Não. A nossa carne. A chamada concupiscência. É uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta que só venceremos se dermos liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalharmos em nossas vidas. A partir do momento que deixamos de orar, a partir do momento que deixamos de ler as Escrituras, a partir do momento que não vigiamos, a carne manifestará. O apóstolo Paulo diz para que jamais satisfaçam os desejos da carne. Porque a carne, ela não tem limite. A fome da carne pelo pecado é insaciável. Quanto mais ocasião der, mais pecado ela vai gerar. É um rolo compressor, uma bola de neve, ela não se sacia. Quer mais, mais e mais. Destruição, destruição, destruição. É contínuo, irmãos. Agora, se não estivermos o Espírito de Deus para frear isto, para contender com isto, e entendermos e compreendermos que a nossa carne é fraca, estaremos dando ocasião para o inimigo das nossas almas. Ele não quer a nossa comunhão com Deus. Ele não quer o nosso arrependimento. Ele não quer a transformação das nossas vidas. Ele quer a nossa destruição. Só que para nós, irmãos, em Cristo, nós nos autodestruirmos é tão fácil. É tão fácil que o apóstolo Paulo diz aqui: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Cada um tenha cuidado para que não sejam tentados. Porque se deixarmos a carne falar, ela vai nos destruir. A carne não tem amor. A carne, ela não tem paz. Vamos narrar aqui, citar, que a carne produz. Ela vai produzir imoralidade sexual. E na imoralidade sexual nós vamos ter todo tipo de pecado sexual. E não só o ato em si, como também o pensar e o desejar, como o Senhor Jesus Cristo ensinou.
a impureza, ela vai trazer libertinagens, ela vai trazer idolatrias. Nós vamos criar ídolos para nós mesmos. Ela vai levar-nos a feitiçarias, ela vai nos levar a inimizades, ela vai nos levar a rixas, ela vai nos levar a ciúmes, ela vai nos levar a iras, vai nos levar a discórdias, vai nos levar a divisões, vai nos levar a facções, a invejas, a bebedeiras, a orgias e coisas semelhantes. E o apóstolo Paulo, ele é duro em dizer: como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí alguém vai dizer: mas e a fé? E Cristo? E a graça? A graça não te deu liberdade para manifestar a carne. A graça te dá liberdade para viver com o Espírito Santo de Deus. Foi o que Cristo prometeu. Eu vou, mas é bom que eu vá, porque eu vou mandar um Espírito Consolador, um Espírito que guiará vocês na verdade, um Espírito que transformará o coração de vocês, que vai aperfeiçoando vocês do dia para a noite. Não, impossível. Nós narramos aqui o que a carne produz, que é o pecado. Tudo isso é pecado. Não é só a imoralidade sexual. Tudo que nós lemos aqui é pecado, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isto. E se nós dissermos, irmãos, que não praticamos nada disto, aí o apóstolo João vai falar: são mentirosos e já caiu no pecado da mentira. Glória a Deus. Glória a Deus. Como fica? Diariamente eu praticando o pecado, então eu vou para o inferno. Diariamente o desejo da minha carne se esflorecendo, manifestando em mim. Eu não queria, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará da condenação? Dos pecadores eu sou o primeiro. Mas não pode ser da boca para fora. Não pode ser. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, irmãos? Vamos falar primeiro sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito vai ser amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que o Espírito Santo vai produzir dentro dos nossos corações é aquilo que a lei
queria trazer aos homens, tinha como compromisso de trazer aos homens. Se os homens seguissem ela, o que haveria entre os homens era isto aqui. Mas eles foram capazes de cumprir. E caíam. Então Deus mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo. E o apóstolo diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se a nossa paixão, se o nosso desejo, se a nossa vontade é uma dessas da carne e vai contra uma dessas do Espírito, nós, como verdadeiros cristãos, precisamos pegar a nossa carne e colocarmos ela na cruz, mortificá-la, combatê-la, colocá-la no seu devido lugar. Ela não vai se autocolocar. Ela não vai. Mas um cristão regenerado por Cristo Jesus, este Espírito Santo que nos foi prometido, ele virá sobre nós, nos fará lembrarmos da palavra de Deus e nos fará retrocedermos. É possível um homem viver com um espírito 24 horas? Não. Se nós dissermos que é, nós também vamos ser mentirosos. Não conseguimos andar pelo Espírito 24 horas. Nós temos nossa família, marido, mulher, pai, mãe, os problemas familiares, enfermidades, causas, problemas no trânsito, no trabalho. São tantas as coisas que nós estamos inseridos diariamente. E nestes momentos, são os momentos mais oportunos para que alguma coisa aconteça e a carne se manifeste. Basta dar uma ocasião e o velho homem, aquele que estava escondido, aparece. Deu uma brechinha, aparece. O cristão verdadeiro, ele precisa saber, entender, compreender, ter sabedoria, para que aquilo que faz aflorar a sua paixão carnal, ele possa se esconder, desviar. Irmão, a prudência é de Deus. É aqui que vai me pegar o inimigo. Então eu vou andar por ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um pregador antigo, agora eu não vou me lembrar do nome, vocês me perdoam. Mas ele tem uma frase que ele diz assim: eu achava que o Adão velho ia ficar afogado lá nas águas do batismo. Martim Lutero, né? Mas o miserável sabia nadar. Não é o batismo que vai nos aperfeiçoar. Não vai. É uma guerra diária da carne
e do Espírito. Nós não podemos nos deixarmos também ser possuídos pela vanglória. Olha como isso é importante, irmãos. Se o irmão venceu alguma coisa, você não tem que se achar nada. Se o outro irmão venceu e o outro caiu, você não tem que achar nada, que você já está pecando de novo. Eu venci. O inimigo veio, mas eu venci. Eu soube me comportar. Eu soube segurar a minha carne. Eu já estou pecando, e é o que o apóstolo Paulo diz. Estou provocando uns aos outros. Eu estou dizendo para o meu irmão, você não aprendeu nada? Você é devagar. Aprenda comigo. Olha como que eu sou bom, irmão. Vanglória não provém de Deus. Cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Não é que você é bom. Tenha cuidado para não ser tentado, porque se for e não tiver com o Espírito Santo de Deus, vai cair. Cuidado para não ser tentado. O apóstolo Paulo não está nem falando sobre ter o cuidado na tentação. Porque o cuidado na tentação vai exigir mais. Só que se nós pudermos ser prudentes e sábios e evitarmos ela, as nossas vidas será melhor, mais fácil. Os processos que sobrevirão sobre as nossas vidas será um pouco mais fácil de contornar, será um pouco mais fácil de viver, de compreender. Só que o cristão, se ele não compreende isso, irmãos, então ele não compreendeu o que o apóstolo Paulo disse aqui um pouco antes. Ame o seu próximo como você mesmo. E vocês, se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, por causa da destruição. O apóstolo Paulo diz assim, já no capítulo 6, no verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que precisa cair dos nossos olhos, irmãos, são as escamas da hipocrisia, são as escamas da mentira. Acharmos que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, não podemos nada, miseráveis homens que somos.
que cristão que nós somos se acharmos que somos alguma coisa. Estamos enganando não o próximo, estamos enganando a nós. Estamos sendo mentirosos com nós mesmos. E quando nós somos mentirosos com nós mesmos, nós prejudicamos as nossas almas. Porque aquele que não tem consciência de que erra, ele não buscará a misericórdia. E aquele que não buscar misericórdia, não terá salvação. Aquele que se encher de si mesmo não recorrerá a Cristo. E cairá da graça. Cairá da graça porque ele vai colocar o seu cumprir da lei, o seu cumprimento da lei acima da graça. Ao fazer isso, caímos da graça do Filho de Deus. No verso 4, o apóstolo Paulo diz: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. O apóstolo Paulo não está dizendo, agora você sai por aí examinando o que o seu irmão fez. O que ciclano fez, o que o vizinho fez, o que uma pessoa no trabalho fez, o que o seu chefe fez, o que no trânsito alguém fez para produzir em você raiva. Não. Examine você mesmo. Aonde eu caí? Aonde eu caí? Volto lá, pego os cacos, Senhor. Eu caí mais uma vez. Mas o Senhor é tão misericordioso que diz, os Salmos, né? Os justos cairão 7 vezes. Mas as 7 vezes se levantará. Porque aquele que pede misericórdia, o Senhor não encurtará a mão. Antes nos dará a mão. Nos dará o Espírito. Você quer ser transformado, filho, filha? Glória a Deus. Você quer melhorar? Glória a Deus! Não é por vanglória, não é por vanglória, é por amor. O Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo já te levou para o caminho, glória ao nome santo de Deus, de confessar, de pedir perdão. E Cristo nos dará o perdão. Porque o apóstolo Paulo diz assim, se nós examinarmos se hoje nós chegarmos nas nossas casas, irmão, as nossas orações precisam ser sinceras. Quando nós falamos isso, às vezes as pessoas pensam muito no superficial. Mas se nós não sermos sinceros com Deus, nós não seremos curados. Na nossa intimidade com Deus,
nós precisamos confessar os nossos pecados. Senhor, hoje eu pratiquei a imoralidade sexual. Senhor, hoje eu fui impuro. Hoje eu fui libertino. Eu fui idólatra. Eu fui feiticeiro. Eu pratiquei inimizade, pratiquei rixa, eu fui ciumento. Eu me irei, eu criei discórdia, eu criei divisão, eu criei facção, eu criei inveja, eu exacerbei na bebida. Precisamos confessar para Deus. Ele vê tudo, nós não conseguimos esconder nada. Nada. O que praticamos no oculto, Deus vê tudo. Mas se nós não sermos sinceros com Ele, nós não seremos curados. O confessar não é para Deus saber, é para nós sermos curados. É para nós remoermos. Um dia eu orei para o Senhor e falei imoralidade sexual. Amanhã de novo. E nós refletimos, meu Deus, já é a 4ª vez nessa semana que eu estou pedindo perdão pela imoralidade sexual. E eu meditar. A carne está vencendo esta guerra. A carne está vencendo a guerra, prevalecendo contra o espírito. Senhor, entrega o meu coração. Entrega o meu ser. Entregue o seu ser para Deus, irmão, irmã. Ele vai nos ajudar. E aí o apóstolo Paulo diz assim: se nós fizermos isto, se cada um cuidar do seu, então essa pessoa, ela terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Se eu estou me examinando, eu teria motivo de gloriar de mim, falar, eu sou bom. Hoje eu passei na prova. Mas o apóstolo Paulo, ele é um pouco até irônico aqui. Porque no verso seguinte ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Se nós nos examinarmos a nós mesmos, não terá do que gloriarmos. Não terá, glória ao nome santo de Deus, motivo para encher a nossa carne de vanglória. Se nós nos examinarmos, teremos motivos para recorrermos cada vez mais a Cristo, cada vez mais ao Espírito Santo, cada vez mais ao Senhor, porque saberemos o fardo, a cruz que cada um carrega. A cruz que cada um carrega. E essa cruz, irmãos,
esse fardo, esta guerra que cada um de nós carregamos, às vezes pode até ficar oculta. Veja, nós vemos um mundo agora extremamente digitalizado. Nós vemos muito isso. As pessoas seguirem personalidades, cria nessas personalidades até idolatria. Essas personalidades transmitem nas redes sociais o que querem. A parte boa, a casca. Alguém olha para a pessoa e fala: essa pessoa é perfeita. O casamento dessa pessoa é perfeito. A condição financeira dessa pessoa é perfeita. Mas você não está no dia a dia dela. Só sabe quem é ela, quem acorda com ela, quem dorme com ela, quem convive com ela. A nossa família nos dirá muito quem nós somos. Está anos ali, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, já nos conhecem. Será que nós conseguimos enganar os nossos pais? Se nós chegarmos na casa dos nossos pais, diferente de como chegamos todos os dias, os pais já logo observam o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Para o mundo, para outras pessoas, para as redes sociais, poderemos transparecer a perfeição. Mas a perfeição na vida do homem aqui na terra não existe. E aí, irmãos, entra o trabalho do amor. Porque às vezes é fácil amar aquele que nós não conhecemos. É fácil amar aquele que nunca transgrediu contra nós. É fácil amar aquele lá distante que a gente só viu pela rede social. Aquele que só mandou uma mensagem. Agora, viver junto, amar e compreender as imperfeições. Irmão, é difícil. É difícil. E por isso tantos casamentos estão sendo destruídos. Tantos lares dilacerados. Porque querem viver um amor que não existe. Querem viver um amor sem problema. Não existe. Tire essas escamas dos seus olhos. Vai ter luta. Vai ter guerra. Porque estamos na carne. Mas se compreendemos que é uma luta, se estivermos em oração diariamente, este Espírito Santo de Deus, ele vai nos apontar. Ele vai nos confrontar. Ele vai nos pôr em xeque. Para que nós possamos ser aperfeiçoados. É na luta, é na guerra, é na aflição que nós seremos aperfeiçoados. Não se demonstra, irmãos, um caráter cristão
quando tudo vai bem. Foi falado de Jó aqui hoje. Jó mostrou o caráter dele, a fé dele em Deus, quando já não tinha mais nada. O caráter cristão, ele se mostra na hora da guerra. Na hora da luta. O amor. O amor, irmãos, é o amor de Cristo. É aquele amor lá na cruz, sendo xingado, humilhado, escarnecido mesmo sendo santo. E a palavra da sua boca foi: Pai, perdoa, não sabem o que estão fazendo. Esse é o amor difícil de ter. Ou melhor, é o amor que a carne não pode produzir. Mas o Espírito Santo de Deus pode. O Espírito Santo de Deus transforma. Se crermos que Ele transforma, Ele operará nas nossas vidas. Não importa o pecado. Em outras passagens, vamos falar de outros pecados. Esses dias nós estávamos comentando aqui no estudo bíblico a respeito da glutonaria, que também é pecado. Né? Muitos caluniam o próprio irmão por causa de um pecado sexual, mas não examina a si mesmo na glutonaria. Toda brecha, todo gatilho emocional que é gerado, a pessoa vai e corre para comer desenfreadamente. Isso vem de Deus? Não vem. Essa é a examinação própria, irmãos, tem que ser um pente fino. Um pente fino. Para não nos gloriarmos de nada. E ser verdadeiro nisto. Quando disser, sou pecador, realmente sou pecador. E quando eu estiver diante da cruz de Cristo, quando eu estiver no meu momento de comunhão com Deus, confessando a Ele, o meu desejo é melhorar. Se diante da cruz de Cristo, se diante de Deus, eu querer juízo, eu querer justiça, eu querer algo que não seja minha transformação, então estou entrando pelo caminho errado. O cristão que compreende o seu lugar, ele não entra buscando justiça. Ele entra buscando aperfeiçoamento próprio. E é difícil, irmãos. É difícil. Se nós dissermos que é fácil, também vamos ser mentirosos. Mas por isso que temos a palavra. É por isso que temos a oportunidade de orarmos. E temos que usar estas ferramentas. A comunhão com a igreja. Temos que usar destas ferramentas que Deus nos deu.
Foi Deus que nos deu. Para lutarmos contra a carne, contra o sangue, lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Para finalizarmos, quando pecamos, confessamos, temos que pedir perdão. Porque se confessarmos algo para Deus que transgrediu o nosso irmão, que abalou o nosso irmão, mas não falarmos diretamente, porque veja, é a manifestação da carne. Só que o cristão, quando a carne manifesta, vem o Espírito Santo, vai confrontar. A partir do momento que o Espírito Santo confronta, eu tenho que querer a correção. Eu tenho que querer ajustar. Eu tenho que querer buscar aquilo que Cristo nos ensinou. A gente tem que, foi falado, temos que evitar a tentação. Mas se já caímos na tentação, se já fomos tentados, é obra do Espírito Santo nos confrontar para podermos melhorar. Isso, irmãos, é diário. Isso é diário. Caí numa tentação hoje, fui e resolvi aqui, amanhã não vou cair mais? Vai cair. É uma guerra diária. Mas eu não aguento mais perdoar 70 vezes 7 ao dia. É o que Cristo nos ensinou. É sem limite. E aí, se expressarmos que a vanglória de que já somos perfeitos, mas não conseguimos perdoar, que perfeição é essa? Se, irmãos, se vivermos em hipocrisia, não iremos melhorar. Mas se vivermos com honestidade e com clareza, nós vamos melhorar com fé em Deus. Um vai ajudar o outro. É o que Paulo falou. Ajudem um ao outro. Não terá perfeição, ajudem. Meu irmão é assim, cumpra a imperfeição dele. A carne ali manifestou. Vou lá com carinho e falo, irmão, ali a sua carne manifestou. Vamos orar junto. Falta oração na igreja. Sermos intercessores uns dos outros. Orarmos. Dobrarmos os nossos joelhos, apresentar os nossos irmãos como nossos irmãos. Porque às vezes falamos irmãos e não compreendemos a magnitude da palavra irmão, e ela tem que ser verdadeira. Somos irmãos gerados no mesmo amor. Isso tem que florescer em nós.
interceder por ele, ajudar. Corrigir. E o Senhor, Ele manifestando na vida nossa, nas nossas vidas, nós teremos, irmãos, uma grande alegria. Uma grande alegria. Uma grande satisfação. Quando nós entendemos que não valemos nada. Né? Nossa vida é tão ingrata. Mas Cristo quer nos transformar. Cristo quer nos regenerar. Quer nos santificar. Vamos sair daqui hoje pensando nisto. Cristo quer nos santificar. Conseguiremos nos santificar por conta própria? Não. A santificação vem de Cristo. Vamos passar um pente fino nas nossas vidas. Irmos aos pés da cruz. Falar, Senhor, a minha carne está querendo aparecer. Me santifica. O Teu Espírito Santo opera na minha vida, Senhor. Ah, irmãos, como é bela a graça do Filho de Deus. Como é perfeita. Como coloca cada um no seu lugar. A hipocrisia, ela cria hierarquia. A hipocrisia cria pedestais. A graça do Filho de Deus não. A graça do Filho de Deus passa a régua. Somos todos pecadores e destituídos. Vai ajudando um ao outro aí. Glória a Deus. Pega no braço, pega na perna. Ah, não está andando. Leva a maca dele. Glória ao nome santo de Deus. E vamos juntos entrar na glória. Vamos juntos porque a cidade já está preparada. Aleluia! E o inferno não nos fará parar! Glória a Deus! Glória ao nome santo de Deus! O combate do inferno não prevalecerá sobre uma igreja sábia. Glória ao nome santo de Deus! Santo é o Senhor. Oração, escritura, perdão e amor. Honras e glórias a Deus.